processo, tá bom? Então, esfreguem as mãos aí, só para me ver o campo de cada um. Aí, vocês vão começar a acender. E aí depois eu vou explicar por que estão acendendo, qual que é a frequência vibracional de vocês, como funciona a energia de vocês. Vamos lá. Esfreguem as mãos aí, inspirem bem fundo, soltem, relaxem, né? Lembre que tivemos muitas dinâmicas aqui que aceleraram a onda cerebral de vocês, né? As ondas cerebrais. Inspira fundo, solta. Bom, vou fazer o seguinte, vou pedir para que ligue só a luz de frente, né? Depois a gente vai ligar a luz daí de trás. Podem sentar, que eu vou explicar para vocês direitinho. Deixa essa luz ligada aí um pouquinho. Tirar meu sapato aqui, né, da frente. Pessoal, é o seguinte, nós vivemos de acordo com o nosso estado emocional. Se você acordar e estiver péssimo, estiver irritado, estiver chateado, o dia para você vai ficar péssimo. Se você acordar e sentir uma alegria, um estado emocional bacana, um estado de harmonia em você, o dia de você vai ser uma maravilha. E isso acontece muito porque vivemos de acordo com o nosso estado emocional. O nosso estado emocional atrapalha muito o nosso dia a dia. Bastou um ar mais alto que alguém possa falar com você, de uma forma um pouco grossa, que você vai sentir uma fincadinha dentro de você, e aquele ali pode propagar para condições emocionais confusas, né? Nós, antes de tudo, não me apresentei, né, gente? Meu nome é Charles Ferreira de Souza, sou um terapeuta em Belo Horizonte que trabalha com psicotransiterapia, um tipo de terapia completamente diferente, maluca. Aconteceu assim, só para vocês entenderem. Eu tinha 7 anos de idade, depois eu volto nessa parte que eu estava explicando. Toma. 6 horas da tarde, eu estava deitado na minha cama, de repente me deu sede e eu levantei. Cheguei até o filtro da minha casa era um filtro de barro, né? A região de Belo Horizonte, nessa época do ano, de inverno, fica um pouco mais fria. E eu cheguei até o filtro e fui pegar a água no filtro. Quando eu coloquei minha mão assim, minha mão atravessava o copo. E eu falei assim, o que é isso? Eu era 7 anos, subi no banquinho, fui lá tentar pegar de novo, não conseguia. E eu tenho 3 irmãos, e eu desci, minha mãe estava lixando o pé, ela estava lixando o pé naquela água de bacia que as mães faziam antigamente. Eu falei, mãe, os meninos estão fazendo sacanagem comigo. Eu não consigo pegar o copo. E minha mãe simplesmente não me respondia. Eu falei, mãe, você não está escutando, não, surda? Eu era atrevido, né? Aí ela falou assim, ela não falou nada, ficava caladinha. Eu falei assim, mãe, encostei a mão nela e acordei na minha cama, né? Quando eu acordei na minha cama, eu fiquei assim, estranho, falei assim, o que aconteceu? Levantei, cheguei perto da minha mãe e falei assim, mãe, o que aconteceu? E ela olhou para a minha cara e falou assim, estou sabendo de nada. E uma criança de 7 anos, eu não conseguia entender, mas aquilo me marcou muito, muito. E daquela noite em diante, toda noite que eu deitava na minha cama, acontecia isso. Toda noite que eu deitava na minha cama, eu sentia um arrepio, sentia o corpo crescendo, sentia um som rápido no ouvido, chiando, muito forte mesmo, e sentia umas pancadas assim, e eu acordava, estava fora de mim, né? Isso foi aumentando aos 8, 9, 10, aos 12 anos, foi o caos. O caos porque eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais fazer as coisas, eu estava num estado assim estranho, diferente, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo e não sabia o que estava acontecendo porque não tinha informação nenhuma. Eu tenho 44 anos, isso tem muito tempo atrás. Naquela época, essas informações eram confusas. Se fosse falar disso sobre esse assunto, eles falavam, ou você está ficando louco, usando droga, ou era coisa do capeta. Naquela época era muito falado coisas do capeta. Então, assim, eu conheci, aos 15 anos, não, 14 anos, eu vi uma revista, numa banca de revista que estava passando, estava escrito assim, Jornal Quiron, e tinha lá um cara com um desenho projetado em cima do corpo. Aí eu falei assim, isso acontece comigo, né? Naquela época eu estava começando a trabalhar, eu fazia papel, trabalhava como garçom de bico, final de semana, né? Ganhava uma mixaria. Aí eu falei assim, eu tenho que ir nesse lugar, né? Nessa coisa lá. Aí estava assim,
psicotransiterapia. Eu achei aquele assunto estranho, falei assim, eu preciso de ir lá, porque é lá que eu vou aprender o que é isso. Quando eu cheguei lá, tinha um psiquiatra chamado Dr. Eliezer Siqueira Mendes. Quem quiser saber sobre esse cara, ele já faleceu, mas ele deixou vários livros, inclusive tem um livro dele muito interessante chamado Personalidade Intrusa. Para quem gosta de querer conhecer coisas novas, diferentes, eu aconselho para vocês, vejam e leiam esse livro, Personalidade Intrusa. É o primeiro livro dele. Ele chegou para mim, eu falei assim, fui na terapia, marquei, aliás, por telefone, eles não queriam marcar porque eu era uma criança, voz de criança, eu falei, não, está acontecendo uns negócios comigo, eu preciso de ir aí. E marquei com ele e fui lá. Quando eu cheguei lá, né, não sabia nada do que ia acontecer. E ele falou para mim assim, o que está acontecendo com você? Eu falei assim, eu tenho umas coisas diferentes, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu consigo ver coisas estranhas, eu vejo muita luz, eu vejo eu acho que estou ficando louco, ou a minha mãe falou que é coisa do capeta, coisa do demônio. E eu cheguei lá para esse psiquiatra e ele falou assim, não, vou explicar para você o que é. Isso aí que está acontecendo com você é uma alteração no seu sistema emocional. Em resumo, isso é um lado sensitivo seu. Eu falei, o que é isso? O que é sensitivo? Ele, sente e faz sentir. Aí eu olhei assim, gostei do que ele falou comigo, e ele falou assim, tem uma psicóloga aqui chamada Matilde Drummond Campos, se você quiser treinar com a gente aqui, você passe a vir aqui a partir de amanhã, tal hora, que eu vou ajudar você a treinar. E na medida que você for aprendendo isso, no futuro você faz psicologia e trabalha com isso. Né? Eu fiquei lá até hoje. Aliás, todo mundo acabou, morreu, etc, etc, e eu fiquei. Né? Acabou o processo. Nesse processo de 20 e tantos anos aí, 27 anos mais ou menos, 29 anos já, né? 15 para cá, 29 anos. Né? Nesse trabalho todo, eu conheci tudo que vocês puderem imaginar em relação à parte emocional, na parte energética, parte emocional, como que funciona o nosso estado mental, como funciona o nosso estado emocional, como funciona a nossa